Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos acompanhando. Estamos no nosso 84º encontro do Grupo de Leitura do Capital, lendo aqui o livro 3. Estamos na seção 6, Transformação do Lucro Extra em Renda Fundiária, mais especificamente no capítulo 37, chama Preliminares, né? Onde ele está discutindo um pouco a questão do monopólio da terra e a gente parou aqui neste momento onde está indicado aqui no destaque. Então, vou retomar a leitura aqui. Antes de passarmos ao tema propriamente dito, ainda se fazem necessárias algumas observações preliminares para evitar equívocos. O pré-requisito para o modo de produção capitalista é, portanto, o seguinte, 2 pontos. Os verdadeiros cultivadores do solo são assalariados, empregados por um capitalista ou arrendatário, que só se dedica à agricultura como campo de exploração específico do capital, como investimento de seu capital numa esfera particular da produção. Esse capitalista arrendatário paga ao proprietário fundiário, ao proprietário da terra por ele explorada, em prazos determinados, digamos, anualmente, uma soma em dinheiro fixada por contrato. A parênteses, exatamente do mesmo modo que o mutuário de capital monetário paga por ele juros determinados, fecha parênteses, em troca da permissão de aplicar seu capital nesse campo particular da produção. Essa soma de dinheiro se chama renda fundiária, não importando se é paga por terra cultivável, terreno para construções, minas, pesqueiros, bosques, etc. Ela é paga por todo o tempo durante o qual o proprietário da terra emprestou, alugou, por contrato, o solo ao arrendatário. Nesse caso, a renda do solo é a forma na qual se realiza economicamente a propriedade fundiária, a forma na qual ela se valoriza. Além disso, aqui estão reunidas e confrontadas as 3 classes: o trabalhador assalariado, o capitalista industrial e o proprietário fundiário, que constituem o marco da sociedade moderna. O capital pode ser fixado na terra, incorporado a ela, seja de maneira transitória, por exemplo, com melhorias de natureza química, adubação, etc., seja de modo mais permanente, com canais de drenagem, obras de irrigação, nivelamento, construção de prédios administrativos, etc. Em outra obra, denominei La Terre Capital, ao capital assim incorporado à terra. Tem uma nota aqui, 28, que na verdade, a referência ao texto da Miséria da Filosofia, né, onde ele está aqui se citando, abre aspas, né, onde ele diz assim, aonde distingo entre terre matière e terre capital, abre aspas. Basta aplicar novos capitais nas terras, já transformadas em meio de produção, para aumentar a terra capital, sem aumentar em nada a terra matéria. Ou seja, sem ampliar sua extensão. A terra capital não é mais eterna do que qualquer outro capital. A terra capital é um capital fixo, mas este se desgasta como os capitais circulantes. Fecha aspas. Citação aqui da Miséria da Filosofia. Voltando para o texto, ele pertence à categoria do capital fixo. Os juros pelo capital incorporado na terra e as melhorias assim feitas a ela como instrumento de produção podem formar uma parte da renda que o arrendatário paga ao proprietário da terra, mas não formam a renda fundiária propriamente dita, que é paga pelo uso da terra como tal, em seu estado natural ou cultivada. Outra nota, 29, e o Marx diz assim, digo, entre aspas, pode, porque, sob certas circunstâncias, esses juros são regulados pela lei da renda fundiária,
e, desse modo, com a concorrência de novas terras dotadas de grande fertilidade, por exemplo, eles podem desaparecer. Encerrou a nota 29. Voltando ao texto, né, nós paramos aqui. Num estudo sistemático da propriedade fundiária, que não se encontra em nossos planos, teríamos de expor detalhadamente essa parte dos rendimentos do proprietário fundiário. Aqui bastarão poucas palavras sobre isso. Os investimentos mais temporários de capital exigidos pelos processos habituais de produção na agricultura são todos, sem exceção, realizados pelo arrendatário. Esses investimentos, como o mero cultivo em geral, quando praticados de modo minimamente racional, isto é, quando não se reduzem a exaurir o solo de maneira brutal, como faziam os antigos escravistas norte-americanos. Contra essa prática, no entanto, os senhores rurais se protegem por contrato, melhoram o solo, incrementam seu produto e transformam a terra de mera matéria em terra capital. Mais uma nota de rodapé, aqui número 30, onde ele sugere ver o James Anderson e o Carey, né, dois pensadores econômicos aí que ele lê bastante para discutir essa questão. Um campo cultivado, voltando para o texto, né, um campo cultivado vale mais que um campo não cultivado de mesma qualidade natural. Também os investimentos mais permanentes a ser consumidos num tempo mais prolongado, de capitais fixos incorporados à terra, são efetuados em grande parte e, em certas esferas, frequentemente de forma exclusiva pelo arrendatário. Mas tão logo tenha expirado o tempo de arrendamento fixado pelo contrato, e essa é uma das razões pelas quais, com o desenvolvimento da produção capitalista, o proprietário fundiário trata de abreviar o máximo possível o tempo de arrendamento, as melhorias incorporadas ao solo caem nas mãos do proprietário como acidentes inseparáveis da substância, do solo, como sua propriedade. Ao firmar um novo contrato de arrendamento, o proprietário da terra acrescenta à renda fundiária propriamente dita os juros pelo capital incorporado à terra, não importando se ele aluga o solo ao arrendatário que efetuar as melhorias ou a outro. Desse modo, sua renda cresce, ou, caso queira vender a terra de imediato, e já veremos como se determina seu preço, seu valor terá aumentado. Ele vende não apenas o solo, mas o solo melhorado, o capital incorporado à terra, que não lhe custou nada. Esse é um dos segredos, abstraindo totalmente do movimento da renda fundiária propriamente dita, do crescente enriquecimento dos proprietários fundiários, do aumento contínuo de suas rendas e do crescente valor monetário de suas terras com o progresso da evolução econômica. Assim, colocam nos próprios bolsos o resultado produzido, sem seu concurso, pelo desenvolvimento social. 2 pontos. Nascidos para consumir os frutos da terra. Ao mesmo tempo, esse é um dos maiores obstáculos a uma agricultura racional, pois o arrendatário evita qualquer melhoria e investimento cujo retorno total não ocorra durante o período de seu arrendamento. E essa circunstância foi continuamente denunciada como obstáculo, tanto no século passado por James Anderson, o verdadeiro descobridor da teoria moderna da renda, e que foi arrendatário e um importante agrônomo para sua época, como em nossos dias, pelos adversários do regime da propriedade fundiária vigente na Inglaterra. Alfred Walton, nesse texto aqui,
History of Landed Tenures of Great Britain and Ireland, de 1865, diz a esse respeito nas páginas 96 e 97, dois pontos, abre aspas, uma citação direta longa aqui que o Marx faz, deste Alfred Walton. Abre aspas. Todos os esforços das inúmeras associações agrícolas de nosso país não poderão produzir resultados muito significativos ou verdadeiramente perceptíveis no progresso real das melhorias agrícolas, enquanto tais melhorias significarem muito mais um acréscimo no valor da propriedade fundiária e na renda do proprietário do que uma melhoria na situação do arrendatário ou do trabalhador rural. Em geral, os arrendatários sabem tão bem quanto o proprietário fundiário, os administradores ou inclusive o presidente de alguma sociedade agrícola que boa drenagem, adubação abundante e bom cultivo, juntamente com um maior emprego de trabalho para limpar e revolver radicalmente a terra, lograrão excelentes resultados, tanto na melhora do solo como no aumento da produção. Tudo isso requer um gasto considerável, e os arrendatários também sabem muito bem que, por mais que melhorem a terra ou aumentem seu valor, é o proprietário fundiário que, em longo prazo, obterá o principal benefício disso, mediante a elevação das rendas e o aumento do valor da terra. Eles são suficientemente astutos para perceber que o que esses oradores, aí o Marx acrescenta aqui entre parênteses, proprietários, fundiários e seus administradores falando nos banquetes das sociedades agrícolas, volta para a citação, por alguma desatenção, sempre se esquecem de lhes dizer, dois pontos, e a parte do leão de todas as melhorias introduzidas pelo arrendatário acabará, em última instância, nos bolsos do proprietário das terras. Por mais que o arrendatário anterior possa ter realizado melhorias na propriedade arrendada, seu sucessor sempre perceberá que o proprietário fundiário aumenta o arrendamento em proporção ao valor da terra incrementado por essas melhorias. Fecha aspas. Voltando para o Marx, na agricultura propriamente dita, esse processo não aparece com tanta clareza quanto no caso em que o solo é utilizado como terreno para a construção. A parte imensamente maior da terra, que se vende na Inglaterra para fim de construção, mas não como freehold, é alugada pelos proprietários rurais por 99 anos, ou, se possível, por um período mais breve. Uma vez transcorrido esse período, os edifícios ficam em parte do poder do proprietário fundiário, juntamente com o próprio terreno. Alguém? Só uma coisa, só bem rapidinho ali a tradução que na civilização brasileira aparece ali para esse freehold é propriedade alodial. Pode repetir, por favor? Propriedade alodial. Diz assim, alodial, livre de vínculos, foros, pensões ou qualquer outro encargo, de propriedade imóvel de bens. Só para dizer que é propriedade imóvel. Né? Tá mudo, Léo. Eu acho que é uma propriedade imóvel, porque ela pode mudar quem tem a posse, na verdade, então a pessoa deve ter só a posse, a família ali, né? Ela pode mudar isso. Deve ser, mas será que é isso? Acho que, pelo que entendi, então o freehold, a propriedade alodial aí, seria efetivamente o título de propriedade. E na Inglaterra não se fazia isso, na verdade como se fosse um aluguel por longo tempo, né? 99 anos, etc. Como se fosse um aluguel, né? Só que, na verdade, não é bem um aluguel isso, né? Porque, na verdade, a pessoa
mas você fica 99 anos, você faz melhorias no negócio, né? E aí essas melhorias ficam para quem, na verdade, é o proprietário mesmo, né? Que não seria exatamente esse camponês, etc. Mas é justamente isso que ele está tentando, né, explicar, né, nas coisas anteriores ali, né, como que a melhoria vai ficando para o proprietário e tal. Então, acho que é um pouco esse jogo aqui que ele está querendo fazer, né? Sim. Agora ele vem com uma citação direta, acho que é desse mesmo texto aqui, né? Que a gente estava falando antes, do Walton. Abre aspas. Eles, aí o Engels aqui acrescenta, os arrendatários, estão obrigados ao expirar o contrato de aluguel a entregar a casa ao proprietário, ao grande proprietário fundiário, em boas condições de habitabilidade, depois de ter pago uma renda exorbitante pela terra até esse momento. Tão logo expira o contrato de aluguel, chega ao agente o inspetor do proprietário, examina sua casa, cuida para que a coloques em boas condições, tome posse dela e a anexa ao terreno de seu senhor. O fato é que, se permitirmos que esse sistema continue em plena vigência por muito mais tempo, toda a propriedade de edifícios no reino, assim como a propriedade rural, cairá nas mãos dos grandes proprietários fundiários. Todo o West End de Londres, ao norte e ao sul de Temple Bar, pertence de forma quase exclusiva a aproximadamente meia dúzia de grandes proprietários. Está alugado a enormes rendas e onde os contratos de aluguel ainda não expiraram por completo, vencem rapidamente uns após os outros. A mesma coisa vale, em maior ou menor grau, para todas as cidades do reino, mas nem sequer ali se detém esse sistema ganancioso de exclusividade e monopólio. Quase todas as docas de nossas cidades portuárias se encontram, em consequência desse mesmo processo de usurpação, nas mãos dos grandes leviatãs da terra. Fecha aspas, aqui na página 93. Volta para o Marx. Sob tais circunstâncias, fica claro que, se o censo para a Inglaterra e País de Gales em 1861 mostra a existência de 36.032 proprietários de casas numa população total de 20.066.224 habitantes, a proporção dos proprietários com o número de casas e da população assumiria um aspecto totalmente distinto se puséssemos os grandes proprietários de um lado e os pequenos de outro. Esse exemplo da propriedade dos edifícios é importante, em primeiro lugar, porque mostra claramente a diferença entre a renda da terra propriamente dita e os juros do capital fixo incorporado ao solo, que pode constituir um incremento à renda da terra. Os juros das construções, assim como os do capital incorporado ao solo pelo arrendatário na agricultura, recaem sobre o capitalista industrial, o especulador em construções ou o arrendatário ao longo da vigência do contrato de aluguel, e em si não tem nenhuma relação com a renda da terra, que deve ser paga anualmente pela utilização do solo, em datas determinadas. Em segundo lugar, porque mostra como, junto com a terra, o capital alheio nela incorporado acaba posteriormente embolsado pelo proprietário fundiário e os juros por esse capital engrossam sua renda. Aqui ficou um pouco confuso, eu não sei se vocês também acharam, porque ele fala dos juros das construções
E aí ele fala o capitalista industrial e tem o camponês, né? E tem a renda da terra. Então, não sei se eu estou entendendo corretamente, mas o que ele está chamando aí desses juros das construções seria talvez o aumento nas forças produtivas que, digamos, as benfeitorias na terra incrementariam na produção, e isso implicaria num contrato de arrendamento entre o capitalista industrial e o proprietário industrial, no qual o capitalista industrial teria que pagar mais, mas em termos monetários. Mas aí, no caso, a renda da terra seria o camponês que teria que pagar de tempos em tempos pelo direito de posse daquela terra lá, seria o freehold. É isso mesmo? Não sei, porque eu fiquei um pouco confuso aqui. Acho que o capitalista industrial, na verdade, ele está querendo dizer o arrendatário, né? Ele paga a renda da terra, e como ele arrenda a terra, se ela tiver melhoria, ele também vai pagar por essas construções, melhorias, capital incorporado, vai ter sistema de irrigação, barragem, etc. Então, se você vai numa terra que tem essas melhorias, o arrendatário capitalista vai pagar a mais por isso, mesmo sendo ele aquele que, né, investe nessas melhorias, esse capital. E depois o dono da terra ele vai expropriar o capitalista desse capital, né, quando vence o contrato. Sim, entendi. Então o camponês aqui não entra aqui, na verdade. Mas acho que aqui também ele está falando de uma coisa, ele está falando nesses parágrafos uma coisa bem específica também, que é o terreno, como eles chamam assim, o terreno para construção, né? Então, naquele terreno, aí sim, um arrendatário, né, ele pode construir alguma outra coisa que não tenha exatamente a ver com agricultura, né? Me parece que está querendo jogar com isso também. E aí ele tem que pagar um aluguel, esse capitalista, uma espécie de aluguel ali, né? Aluguel barra arrendar terra, por estar utilizando aquela terra, né? Mas ele não está exatamente operando ali, fazendo agricultura, ou utilizando na forma de mina, ou coisa do tipo, assim, né? Ele está só, acho que, mencionando uma possibilidade adicional, assim, né, de usar o terreno ali para alguma construção, e aí, ainda assim, tem que ser pago, né, renda da terra para aquele terreno. E também tem essa mesma lógica das melhorias e tal, que você pode fazer naquele terreno e tudo mais, as construções. E aí eu acho que entra a coisa dúbia ali dos juros, que pode ser obtido pelas construções ali, né, e, enfim, a renda da terra propriamente dita. Porque eu estava ouvindo, pensando um pouco, você me deu uma luz aqui, que na verdade ele está separando o que seria a renda da terra do que seria isso que ele está chamando de juros das construções. Claro que eu acho que confere, do ponto de vista do proprietário de terra, né, ele vai se apropriar de ambas partes, é como se fosse uma coisa só, mas aí o Marx está, na verdade, olhando de um outro ponto de vista, né, de um ponto de vista do arrendatário, como o Caio colocou, né, que ele tem que pagar, vamos dizer assim, vamos chamar o arrendamento, o aluguel do arrendamento, mas esse aluguel do arrendamento tem uma série de elementos desse contrato, né? E aí essa especificação aí dos juros, das construções, do que seria, digamos, o preço da terra, né? Que na verdade acho que o Marx vai falar mais para frente, tem um elemento de vantagem, né? Essa renda da terra é uma espécie de vantagem que ele tem que pagar para usar essa terra específica, devido a características e aspectos específicos, né? Isso tudo para o proprietário aparece como uma coisa só, mas para o arrendatário aparece como distinguido, né? Porque ele tem que distinguir, até porque ele tem que racionalizar a produção, né? Então ele tem que distinguir, senão ele não consegue tornar viável o próprio arrendamento, né? Me caiu essa ficha, assim, pelo menos nesse entendimento dessas duas coisas aqui. Acho que ele chama de juros também, né? Pode dar uma confusão,
Porque ele até fez uma menção anterior, acho que no parágrafo de cima, aos juros no sentido monetário, né? Porque é como a construção ela vai amortizando, né? Então vai depreciando. Então você consegue calcular essa depreciação dessas construções e aí você consegue ver o quanto que elas incorporam de valor nisso a ser pago aí para o arrendatário, né? Pelo arrendatário, parecem juros, né? Como se fossem juros. Mas seria entre aspas, não é bem juros. Né? Bom, vou continuar. Não sei se alguém quer me levantar algum ponto mais, senão continuamos. Acho que esse capítulo ainda vai longe, né? Então, vamos lá. Nós paramos aqui. Não, paramos antes, aqui. Alguns escritores, em parte como porta-vozes da propriedade fundiária contra os ataques dos economistas burgueses, em parte buscando converter o modo de produção capitalista num sistema de, entre aspas, harmonias, em vez de antagonismos, como Carey, procuraram apresentar a renda fundiária, expressão econômica específica da propriedade da terra, como idêntica aos juros. Com isso, estaria extinto o antagonismo entre proprietários fundiários e capitalistas. O método inverso foi aplicado nos primórdios da produção capitalista. Naquela época, na concepção popular ainda se considerava a propriedade da terra como a forma originária e respeitável da propriedade privada, ao passo que os juros do capital eram rejeitados como usura. Por isso, Dudley North, Locke, etc., apresentavam os juros do capital como uma forma análoga à renda fundiária, exatamente do mesmo modo que Turgot encontrava a justificação dos juros na existência da renda fundiária. Aqueles escritores mais recentes esquecem, abstraindo totalmente do fato de que a renda da terra pode existir e existe em sua forma pura, sem sofrer nenhum acréscimo de juros pelo capital incorporado ao solo, que, desse modo, o proprietário fundiário não só obtém juros de capital alheio que nada lhe custam, como, ainda por cima, recebe gratuitamente o capital alheio na compra. A justificação da propriedade fundiária, assim como a de todas as outras formas de propriedade de determinado modo de produção, é a de que o próprio modo de produção, bem como as condições de produção e de intercâmbio que dele derivam, possui uma necessidade histórica transitória. De qualquer maneira, como veremos adiante, a propriedade da terra se distingue dos demais tipos de propriedade pelo fato de que, uma vez atingido certo nível de desenvolvimento, ela aparece como supérflua e nociva, do mesmo ponto de vista do modo de produção capitalista. A renda fundiária ainda pode se confundir com os juros de outro modo, fazendo com que seu caráter específico fique desconhecido. A renda do solo se apresenta numa soma monetária determinada, que o proprietário fundiário obtém anualmente do arrendamento de uma porção do planeta. Vimos como todo ingresso de determinado dinheiro pode ser capitalizado, isto é, considerado juros de um capital imaginário. Por exemplo, se a taxa média de juros é de 5%, uma renda anual de 200 unidades monetárias também pode ser considerada juros de um capital de 4.000. É a renda fundiária assim capitalizada que forma o preço de compra ou valor do solo, uma categoria que, não sei o que é prima facie, exatamente do mesmo modo que o preço do trabalho é irracional, já que a terra não é produto do trabalho e, por conseguinte,
não possui valor nenhum. É um ponto importante, né, que está, digamos, dando uma definição aqui importante, né, do cálculo aqui da renda da terra, né, que é que forma o preço é o valor do solo, né, a soma monetária capitalizada. Né. Por outro lado, voltando para Marx, essa forma irracional esconde uma relação real de produção. Se um capitalista compra por 4.000 unidades monetárias um terreno que fornece uma renda anual de 200, ele obterá os juros médios anuais de 5% de 4.000. Exatamente da mesma maneira que se tivesse investido esse capital em títulos portadores de juros, ou se o tivesse emprestado diretamente a juros de 5%. Trata-se da valorização de um capital de 4.000 a 5%. Sob tal pressuposto, em 20 anos, ele teria reposto o preço de compra de sua propriedade mediante os ganhos dessa última. É por isso que, na Inglaterra, o preço de compra das terras é calculado segundo certa quantidade de produto anual da terra, né? Years purchase. Produto anual da terra, o que é apenas outra expressão para a capitalização da renda fundiária. De fato, trata-se do preço de compra não do solo, mas da renda fundiária que ele produz, calculada segundo a taxa de juros habitual. Essa capitalização da renda pressupõe a renda, ao passo que, inversamente, esta última não pode ser deduzida nem explicada a partir de sua própria capitalização. Pelo contrário, sua existência, independentemente da venda, é aqui o pressuposto do qual se parte. Disso se segue que, uma vez pressuposta a renda fundiária como grandeza constante, o preço do solo pode aumentar ou diminuir na proporção inversa do aumento ou da diminuição da taxa de juros. Se a taxa de juros corrente diminuísse de 5% a 4%, uma renda anual de 200 unidades monetárias representaria a valorização anual de um capital de 5.000, em vez de selo de um capital de 4.000. E, desse modo, o preço do mesmo prédio teria aumentado de 4.000 para 5.000, ou de 20 anos de produção na Terra, né, para 25. E vice-versa. Esse é um movimento do preço da terra, que independe do movimento da própria renda fundiária e que é regulado somente pela taxa de juros. Como vimos que, no progresso do desenvolvimento social, a taxa de juros tem uma tendência à queda e que, por conseguinte, também o tem a taxa de juros, na medida em que ela é regulada pela taxa de lucro, e que, além disso, abstraindo também da taxa de lucro, a taxa de juros tem uma tendência à queda em consequência do crescimento do capital monetário emprestável, segue-se que o preço do solo tem uma tendência alta, também independentemente do movimento da renda fundiária e do preço dos produtos da terra, do qual a renda constitui uma parte. Caio? Então, acho que é importante ressaltar esse trecho, né, que aí ele está explicando a equação, vamos dizer assim, fundamental do sistema capitalista, né? Você está capitalizando sempre a juros, né, o capital, ou seja, você pega ali a renda, 200, divide por 0,05, você chega lá no 4.000, né? Se a taxa de juros diminui, aumenta o valor desse ativo, né?
Isso serve tanto para as rendas da terra, mas serve para ações, serve para o capital industrial, uma fábrica, né? Você poderia aplicar o mesmo raciocínio para uma fábrica, né? Olha, essa fábrica que ela produz uma renda anual do capital de 200, a taxa de juros é X, você divide e você chega no valor de compra daquele capital. Então, no sistema capitalista, essa é a forma mais básica de você se valorizar, calcular o valor, né, de um ativo, né? E aí a grande discussão vai ser qual que é a, a, a previsão, né, desses lucros, né, futuros, né, desse fluxo de renda, e qual que é a discussão de qual que é a taxa de juros, né, no futuro, ao longo do tempo, né? Isso aí as pessoas discutem a vida inteira sobre isso. Mas o que eu acho que é interessante, a conclusão final, é, olha, nesse sistema, onde também tem a tese de Marx, de que a taxa de lucro tem uma tendência à queda, assim como a taxa de juros, o capital, o capital, né, a renda fundiária, a classe dos proprietários de terra, eles têm uma tendência a se tornarem mais poderosos. Então, ele está colocando esse conflito primordial entre o capitalista e o proprietário de terra, porque tem o conflito que nasce de que o proprietário de terra ele já está se apropriando do capital do arrendatário capitalista, né? O cara vai lá, implementa a melhoria, ele corre todo o risco, vamos dizer assim, da produção, faz, né? Obviamente a gente sabe que ele está explorando ali o camponês, mas ele está, vamos dizer assim, racionalizando o sistema produtivo. E o proprietário de terra ele está expropriando o capitalista e o camponês. E, além disso, com o desenvolvimento das forças produtivas, então já tem o primeiro conflito ali, e com o desenvolvimento, essa queda da taxa de juros, você tem uma tendência ainda maior à concentração de poder na mão do proprietário de terra, né? Ou seja, ele se torna mais danoso ainda ao sistema capitalista. Vou ressaltar isso. Valeu. Vai lá, Warley. Não, é bem rápido, só complementando, é que na crise de 2008, os títulos subprimes foram capitalizados a partir desse mecanismo. Aí, quando a taxa de juros subiu, os títulos se desvalorizaram, né? Porque eles eram capitalizados a partir de uma variação dela para baixo. Aí, quando veio a crise, como ela foi subindo, os títulos, as hipotecas, né, subprime, se desvalorizaram. Então, os títulos perderam valor assim numa velocidade incrível. E é esse mecanismo aí, igual o Caio falou, que se generaliza, né, para os outros ativos financeiros. E só mais um comentário também sobre isso, que, assim, o Marx também deixa claro no fim do parágrafo anterior, né, antes desse aí, onde tu parou a leitura, Léo, mas quando ele está falando assim, que, bom, a gente, então, claramente, né, foi toda a descrição ali que o Caio fez, né, a gente claramente consegue chegar até o preço de uma coisa que não tem valor, que é a terra, né, através desse processo de capitalização das rendas, beleza. Só que, através da capitalização, tu não consegue entender de onde vem a renda da terra. Também tem esse movimento contrário, né, a explicação da renda da terra é de outra ordem. Então, acho que isso aqui também só vale a pena ressaltar. Isso aqui, assim, se a gente for reparar, é mais uma vez o Marx, assim, cumprindo uma certa metodologia que ele sempre repete, assim, de partir do concreto, depois ir ao abstrato e depois voltar ao concreto com o concreto pensado, né? E quando ele parte disso aqui, né, de como que, de fato, né, todo mundo calcula mesmo, né, o preço das coisas, é assim que todo mundo calcula, está partindo do concreto, como todo mundo faz. Só que aí agora o próximo passo foi, não, mas de onde que vem a renda da terra mesmo? Ele vai ter que fazer esse movimento, digamos, ao abstrato, né? Ver a essência das coisas e tudo mais. Eu acho que isso vale a pena só anotar isso aqui também, que não é uma coisa meio. Acho que não é à toa que ele começa por aqui, assim, e vai colocando desse jeito. Vai lá, vai. Bem breve, porque
A gente lê alguns textos sobre renda da terra no Brasil, me parece que essa distinção que a Raquel está fazendo aí, que é a distinção do Marx, está muito bem feita. Né? Você pega alguns textos aí, não vou falar nomes, mas está gravando, mas é essa confusão toda aí, ó, se confunde a renda com o preço da terra e tal, aí vira tudo capital financeiro, tal, né? Tem umas interpretações. Acho que eu já cheguei até a comentar com a Raquel sobre uma dessas interpretações, que é famosa, as interpretações, inclusive, mas confunde todos esses movimentos aí, o preço da terra, com o que de fato produz a renda e tudo mais. Não, desculpa só insistir um pouquinho, mas é muito importante nessa discussão, porque, vamos dizer assim, o discurso liberal, ele vai dizer o seguinte, né? Olha, terra, empresa, juros da dívida, tudo você aplica essa fórmula, né? É o fluxo de caixa descontado, né? Como se fala em finanças. Assim, se você quiser entender mercado financeiro, é isso, né? Então, como que a bolsa valoriza? Porque ele espera um fluxo e porque varia a taxa de juros. Daí sobe, desce, e todo dia eles se juntam aos capitalistas e estão discutindo o que eles acham sobre a situação atual do fluxo futuro de pagamento e da taxa de juros. Mas isso acho que não é o mais importante. Que é o mais importante é o que o Wiley falou. Ó, e o que a Raquel falou, né? Então, assim, se você colocar do lado a renda fundiária, um título de propriedade de uma fazenda, um título público e uma ação de uma empresa, e aplicar a mesma fórmula e chegar em 200 e da taxa de juros igual, você vai chegar no mesmo valor do capital, né? Então, você fala, olha, uma coisa é igual a outra, mas eles são fundamentalmente diferentes, né? A renda da terra é fundamentalmente diferente da dívida pública, do capital monetário, que é fundamentalmente diferente do capital industrial, né? São coisas cujo a circulação do valor tem leis e mecanismos que são totalmente únicos e que eles são os determinantes do sistema, né? E se você ficar preso no processo só monetário de avaliação do preço, você não vai à raiz, né, do sistema, né? Acho que é só reforçando isso. Enfim. Eu acho que é importante, sem dúvida, e só, eu acho que, apesar de termos avançado não muito na leitura, mas tem muita questão aí para ser pensada, né? Me bateu uma reflexão, não sei se é pertinente, mas vou compartilhar, quem sabe vale a pena. Tem uma relação aqui, eu até estou circulando dessa parte das entradas do preço de compra, não do solo, né? Que é o que a Raquel falou, um preço de algo que... Como é que você define o preço do solo, sendo que ele existe? Como é que você dá preço ao solo, né? Uma coisa, você vai de acordo com a renda que ele vai poder gerar. Eu caí? Caí? Ou o Léo travou? Acho que foi o Léo. Ah, Léo tá, que foi o Léo. travou. É o Léo. Senhor Caio, se eu entendi o que você falou, Oi. os capitais aí, seja ela uma ação, terra, etc., você falou que eles são diferentes por causa das variáveis que intervêm no seu processo de valorização, né? É isso que você falou? Até o A indústria, local que eles ocupam, o papel deles dentro do sistema econômico, né? Porque, vamos lá, o capital industrial, ele se apropria do valor do trabalho do operário na fábrica, né? Isso a gente discute aí o capital inteiro.
a gente analisa a gênese do capital monetário, vamos dizer assim, o capital bancário, como aquela, né, a gente passou boa parte do livro 3 discutindo isso, como que nasce lá do capital do comércio de dinheiro, como que os capitais eles se juntam nesse pool que é operado como um capital bancário e que ou seja, o capital monetário ele toma uma fração da taxa de juros, né? Ele é um sócio ali, né? Ou seja, tem uma correlação entre a taxa de lucro e a taxa de juros, né? Essa determinação, ou seja, o capital bancário ele serve a uma função dentro do sistema de organização, dentro do sistema capitalista, e ele, por esse, vamos dizer assim, essa relação, ele se apropria de uma parte do lucro. O capital fundiário, que eu acho que é o que Marx vai discutir aqui, ele tem outra relação com o capital produtivo, né? Ele se apropria desse fluxo de renda em cima da exploração do camponês através dessa estrutura do Estado e do controle da terra, né? E, obviamente, o monopólio da violência estatal vai estar ligado a isso, né? Então, assim, são mecanismos completamente díspares, né? Quando a gente pensa na questão da produção e circulação de riqueza, de mercadoria, né? Não tem nada a ver a propriedade fundiária com o capital industrial que está transformando matéria-prima em valor e que não tem nada a ver com a questão da circulação de dinheiro. Acho que isso que eu quis dizer, né? Que a princípio você pode ir lá aplicar a fórmula e vai chegar num valor de quanto que vale qualquer coisa. Mas o que está por debaixo é bastante diferente. Voltei aí, peguei o Caio falando metade aí da fala dele, mas a internet aqui caiu do nada, né? Só completar o que eu estava dizendo para não ficar parado. Eu estava me referindo, né, dessa relação, que acho que o Caio talvez estava falando disso, se eu entendi o seu final de fala, entre a taxa de juros e a renda da terra, e aí ele estava mencionando a taxa de lucro, o capital produtivo tem, enfim, movimentos, né, próprios. Mas aqui ele está colocando uma situação que é, à medida em que aumenta a taxa de juros, tende a diminuir a renda da terra. E se cai a taxa de juros, na verdade vai aumentar, não sei se é a renda da terra, mas a renda da terra, o tamanho do capital, vamos dizer assim... Olha, aí é o preço da terra. O preço, desculpa. Aí eu estava pensando no caso enfim, talvez seja tem que pensar melhor, mas nos anos 90, 97, foi vendida a Vale, isso é inclusive uma crítica muito recorrente, muito mais barato do que ela valeria. Nesse mesmo período, a taxa de juros no Brasil estava lá em cima, né? Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que por aí a gente conseguiria entender esse fenômeno? Bom, o Caio já sinalizou aqui, acho que sim. Pois é, tem até uma coisa interessante de se investigar, né? Mais especificamente, porque foi o crime perfeito, né? Bom, Léo, você e a Raquel podiam investigar isso aí, porque talvez, né? Que as explicações lá da privataria lá tal, é muito moral a discussão ali, né? Foi roubo, foi tal. Tem isso também, né? Falcatrua danada, pilantragem, mas talvez uma explicação econômica, né? Assim, relacionada com essa questão da elevação da taxa de juros, do valor de mercado, valeria a pena uma discussão. Isso no dia a dia, nesses processos de fusões e aquisições, assim, a briga entre quem está comprando e quem está vendendo é o tempo todo discutindo assim, qual que é a sua projeção, né, de lucros e qual que é a taxa que se vai usar, né, porque a taxa
tem a taxa básica, aí vai ter os prêmios, né, que se fala o prêmio de liquidez, o prêmio de risco. Esse projeto é de muito longo prazo, então a taxa tem que ser mais alta, o retorno. Não, mas você está falando de mineração, é monopólio, então você baixa a taxa. Isso aí é matar ou morrer, né, num negócio desse. Porque se você muda essas variáveis, você várias vezes múltiplos, né, do valor. Então, a coisa de ser 1 bilhão para 10 bilhões, né? Por exemplo, internacionalmente, o que se fala no mercado de créditos podres, né? A taxa, vamos supor, a taxa só para você ter uma referência, assim, ficar um pouco mais concreto. A taxa dos Estados Unidos hoje está em 4,5%, taxa do Fed. Se você pega uma empresa aberta, estabelecida, a taxa que se desconta ou se capitaliza o valor da empresa vai variar entre 8% a 12%. Isso depende um pouco do setor, depende um pouco da maturidade da empresa, assim. Mas estamos falando de empresa aberta, vai depender principalmente do setor, né? E do país que opera. Mas está falando de 8 a 12. Quando você fala de créditos podres, que por exemplo, quando se negocia esses títulos, esses abutres fundos abutres que compraram a dívida da Argentina. Estamos falando de uma taxa que se espera de 30% a 35%. O que significa? Se uma empresa paga 100 milhões de lucros por ano, a 10%, ela vale $1 bilhão. Os mesmos 100 bilhões na dívida da Argentina vale 300 milhões, 350 milhões, certo? Então, vale 1/3, né, essa dívida. Então, ou seja, é uma oportunidade enorme desses fundos desvalorizarem a dívida da Argentina e, né, se apropriarem desse fluxo de renda, porque esse título vai pagar esse valor por 20 anos, né? Só que o retorno que é esperado é muito maior, né? Enfim, só para deixar um pouco concreto, mas já falei muito hoje. Não, mas é bom o papo aqui, esse diálogo é importante no estudo, né? Bom, a gente parou, deixa eu ver aqui onde que a gente parou. Ian, por favor, Ian, dá a palavra. Deixei minha questão para o final. Quando você não entende a objetividade da lei do valor, você acaba indo para as margens, né? Quando você não entende a objetividade da discussão que o Marx está fazendo, você vai pegar ali uma coisa que está na margem. A discussão ela é pesada, né? Pelo menos eu, que tenho conhecimentos limitados de economia política, né? Mas, nesses trechos que a gente leu, né, me parece que um fundamento, um pressuposto importante aí são as classes sociais do campo, né? Então, quais são as classes que o Marx está escrevendo, que aparece logo no início, né? O assalariado, que seria o trabalhador agrícola, o trabalhador rural, né? O capitalista industrial e o proprietário fundiário. Então, são essas três classes fundamentais, né? Então, o camponês não apareceu aí, né? O camponês não apareceu, né? Porque eu entendo que ele, a não ser que ele seja esse proprietário fundiário, né? Então, eu acho que valeria só uma nota, uma pequena nota, que é o seguinte: eu acho que no caso brasileiro se tentou relacionar esse camponês pobre, né, o que o Lenin chamaria de um camponês pobre, com esse trabalhador assalariado, né? Mas eu acho que isso tem implicações para essa teoria, né? Porque, assim, eu entendo que como é que poderíamos visualizar essa discussão do Marx, essas classes que ele está tratando no caso brasileiro. Então, quando eu penso na Cargill, por exemplo, que produz soja, para mim, estou visualizando, eu penso a PIF-PAF, eu penso
os complexos agroindustriais do campo, para mim é muito nítido essa relação, né? Porque onde você tem um trabalhador agrícola, um assalariado rural, vamos colocar um proletariado rural muito explícito, né? Mas naqueles casos onde você tem uma agricultura da pequena propriedade, essa relação de classe ela se dá um pouco diferente, né? E aí há um debate em torno disso. Acho que valeria a pena essa nota. O próprio Klaus Germe, né? O Klaus Germe vai ser um crítico, né, dessa agricultura da pequena propriedade, vai dizer que ele tem um artigo, né? A relevância, né, dela para o emprego agrícola. Outros autores vão tentar defender o caso do Ariovaldo. A teoria da renda do Ariovaldo, no caso dela, para puxar para o caso brasileiro, ela tenta trabalhar o camponês, né? Porque para o Ariovaldo teríamos que colocar uma classe aí que seria o campesinato brasileiro, né? Tanto o Ariovaldo como o Zé de Souza Martins defenderam isso. Então, eu só queria fazer essa pequena nota de rodapé aí. Agora, esse debate que vocês estão fazendo aí, capitalização, preço de produção, isso aí é escabroso, ficção científica. Mas é concreto. E essa é a questão, é uma abstração real, essa é a questão. Mas se não dominar as categorias, meu amigo, não consegue, não. Bom, só queria fazer um pequeno diálogo aí com o que você colocou, Ian, sobre essa coisa das classes. De fato, você tem razão, acho que o camponês aqui não aparece, não está posto aqui. Eu tinha até falado disso inicialmente, mas pensando alto, você tem razão, nem aparece aqui. E ele nem aparece, talvez, porque aí eu vou fazer uma reflexão que talvez vai em linha do que você levantou aí de alguns autores que aproximam essa categoria do assalariado, né? Do trabalhador assalariado rural. Mas aí é uma coisa, será que, ainda que seja diferente, mas será que a condição econômica não do campesinato com o capital desenvolvido, com a sociedade capitalista desenvolvida, será que a condição econômica do campesinato não é muito mais próxima a um trabalhador assalariado da cidade do que... Então, eu não sei, às vezes eu tenho essa sensação, mas ao mesmo tempo eu acho que você também tem um ponto, porque o fato do pequeno proprietário rural, num meio em que ele tem não apenas a sua existência aleatória lá, mas ele tem uma certa estrutura de uma pequena propriedade, como existem algumas regiões no Brasil, né? Em que se verifica isso, talvez ali realmente a gente poderia falar de uma outra classe mesmo, enfim, eu não sei como exatamente caracterizar, mas é um ponto para se pensar, que no caso que o Marx está falando, ele está fazendo uma especificação bem, vamos dizer assim, do capital em geral, né? Aplicado à terra. Então, na terra você tem trabalhador assalariado, capitalismo, que é o arrendatário, e o proprietário, né? Enfim, mas você tem um ponto aí que é para ter atenção sobre isso, né? Porque talvez a implicação seja justamente sobre a apropriação da renda da terra, né? Se existe um camponês como, vamos dizer, proprietário participando dessa relação aqui, né? É algo a se pensar. Warley. Não, eu acho que a resposta está nesse finalzinho da sua fala aí, Léo. Eu acho que assim, o Marx tem um procedimento metodológico que é abstrair das formas não capitalistas, né? Assim, para explicar um fenômeno. Então, aquela ideia que ele anuncia no prefácio do livro 1, de analisar o fenômeno na sua pureza. Aqui, o Marx está querendo considerar a renda na sua forma capitalista. Então, de certa forma, é isso que você falou na sua fala aí. É o trabalho assalariado, é o proprietário, né, o grande proprietário, o arrendatário capitalista e o proprietário da terra. São três classes mesmo. Que o fenômeno, na sua pureza, né, na sua determinação capitalista, que qual que é o desafio aí do Marx? É explicar a renda pela lei do valor.
Então, para fazer esse, né, relacionar a renda com a lei do valor, que é o que ele vai chegar lá para dizer de onde vem a renda vem da lei do valor, né? Então, essa que é a dificuldade. Então, igual a Raquel falou, né, começa com parte do concreto, aquilo que é concreto, mas é abstrato, por faltar as determinações, né? E aí vai no abstrato, lá nele do valor, do fundamento, para depois voltar a esse concreto de novo, como concreto pensado de múltiplas determinações. Não é? É um pouco aquela ideia que também aparece em um dos prefácios, a ideia de capturar a média ideal de um fenômeno, né? Então, o fenômeno, por isso que não tem camponês aqui. Claro que numa análise concreta, por exemplo, de uma formação social como a brasileira, os estudiosos da renda teriam que, né, colocar lá o campesinato, né? Que está cada dia indo para o saco, né? Eu ainda acredito no campesinato, mas isso é uma longa conversa minha dele. Mas, aí você tem que colocar ali e tal, mas na análise mais no fenômeno na sua forma pura, né? Depois você vai introduzindo as perturbações, né, que o Marx vai dizer lá, igual um procedimento químico, né? Primeiro o reagente, depois você vai introduzindo. Mas eu acho que tem uma explicação, Ian, nessa questão metodológica mesmo. Bom, pessoal, acho que a gente parou. Onde é que a gente tinha parado mesmo? Eu até me foi mais para frente aqui. A confusão da renda fundiária, essa aí, Mais acho que para é parada aqui em cima. frente. Em cima? Não, Não. para baixo. Para baixo. Aqui a confusão. Hum. Né? Aí temos ainda um tanto bom aqui para ler, né? Acho que evidentemente hoje a gente não consegue dar conta, né? Eu sugeriria que a gente parasse aqui, talvez parece um ponto, né? Pode ser? Então, Porque beleza. esse texto dá pano para manga, não adianta, né? Parar Exatamente. aqui a gravação.